Fala nação, chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal Urubus. Antes de falar do tema do nosso vídeo, quero convidar todos que por acaso estão passando aí pela primeira vez e não são inscritos no canal para, por favor, se inscrever, dar esse apoio ao canal aí, que a gente está caminhando para os 2.000 inscritos, né? E é muito importante que a gente tenha essa marca atingida o mais rápido possível, tá? Conto com cada um de vocês. E para aqueles que já são inscritos no canal, né, que compartilhem o vídeo, que deem o like, que é muito importante, para mostrar ao YouTube que estão gostando, que tá legal. E compartilha, comenta, deixa a opinião de vocês a respeito do tema que a gente vai falar, tá? É muito importante, eu vou respondendo um por um. Claro, todos aqueles que eu tiver condições, né? Às vezes não dá para atender todo mundo, mas vou tentar, tá? O assunto desse vídeo tá na capa, claro, né? Tão polêmico quanto qualquer outro relacionado ao Flamengo. É que nós, mais uma vez, estamos na polêmica do estádio, né? Temos estádio, não temos estádio, o Maraca é nosso, o Maraca não é nosso. E eu digo pra vocês uma coisa, galera, eu sei que isso não anima muita gente, eu sei que muita gente fica chateada, mas meu pensamento é o seguinte: o Maracanã não é nosso, o Maracanã não foi nosso, não é hoje e não será nosso em momento algum. Até se acontecer de essa licitação sair por um período maior, será nosso com mais alguém. Isso não quer dizer que ele é seu, flamenguista. Isso não quer dizer que ele é nosso de verdade, tá? Então nós vamos passar por situações iguais a essa que a gente está passando agora, né? Do rival querer jogar e dizer que vai jogar e pronto. E a justiça dá ganho de causa a eles. E aí é provocação, é zoação. É claro que isso não vai tirar meu sono, né? Para variar, brigaram para jogar no Maracanã e não conseguiram nem ganhar o jogo. Mas é problema deles. O problema é que jogaram lá. E aí, gramado ruim, Fluminense e Corinthians jogaram e reclamaram. O Vasco jogou com o Sport. Agora o Flamengo vai jogar pela Libertadores, num gramado onde ele paga por 90% de tudo que acontece ali. Não é nem o Fluminense que paga, é o Flamengo, que banca praticamente sozinho aquilo tudo, né? E ele vai jogar no gramado ruim. Um jogo importantíssimo da temporada de Libertadores, jogo chave para poder ter paz na temporada do Flamengo, com um gramado horroroso, o que acaba equilibrando um pouco o duelo para adversários de menos qualidade técnica, como o próprio Tolima que vai vir. E não estou aqui desmerecendo o Tolima, estou dizendo a verdade, né? Você pega um gramado com muitos buracos, muito problemático, facilita o jogo da equipe menos técnica. Então o Flamengo vai pagar no Maracanã para usar o gramado pior porque todo mundo usou na frente. Então, gente, desculpa, acabou essa história, tá? E um ponto que eu estou um pouco empolgado é que dessa vez, graças a Deus, graças aos acontecimentos, a diretoria do Flamengo começa a se movimentar, começa a caminhar na direção de tirar do sonho, né? De passar pelo menos ali para um plano, a construção de um estádio próprio para o Flamengo. Já não era sem tempo, eu já não aguento mais. Tenho 40 anos, tá? E eu estava imaginando já que eu ia passar a vida inteira na Terra, que a gente nunca sabe até quando é, e não ia ver o estádio do Flamengo pelo menos começar a ser construído, né? Desculpas, tem 1000 desculpas para fazer ou para não fazer, mas nenhuma delas me convence. Aqueles que acompanham o canal, que me acompanham há algum tempo, sabem muito bem que eu já falo isso há muito tempo, tá? Não vão me convencer de que não há um lugar no Rio de Janeiro, que não vão ter liberações de políticos. Tudo isso mais pra frente do vídeo a gente vai falar, tá? O que faltava mesmo era a vontade política interna do Flamengo. A gestão que passou anterior tinha planos de ter um estádio. E aí até construiu a Ilha do Urubu para ter um paliativo enquanto não conseguia iniciar uma construção, ok. A gestão que entrou depois, que é agora a atual, ela desde o momento da eleição falou o tempo inteiro que não pensava em estádio próprio, que pensava em gerir o Maracanã. Isso foi muito inflado pela torcida, caiu bem dentro da torcida, porque uma maioria esmagadora da torcida do Flamengo ainda pensava, porque eu acho que hoje isso está mudando, graças a Deus, ainda pensava que não, é Maracanã, construir estádio o quê? Jogar dinheiro fora, o Maracanã é nosso, a gente tem que ficar no Maraca. E aí a gente chega ao momento que chegou, onde o Flamengo não tem autonomia nenhuma sobre o Maracanã. A autonomia que tem é mínima, sendo que tem que gastar para estar ali, tá? Sendo que gasta uma média de 3 milhões mensais só para o Maracanã ficar mantido. Então tá na hora, tá mais do que na hora, e graças a Deus a diretoria começou a se movimentar, tá? Eu não vi diretamente dos dirigentes do Flamengo atuais, mas você quando começa a ver pipocar muito nos programas, na internet e tudo, e ninguém desmente, é reunião com o prefeito, é o presidente indo contra o prefeito, tudo isso, é porque tem coisa acontecendo. Para muitos é apenas uma forma de pressionar o governador do estado. Para mim isso não muda nada, o governador não vai se sentir pressionado.
Ele sabe o que pode e o que não pode ser feito. E entregar o Maracanã somente ao Flamengo, ou somente ao Vasco, ou somente ao Fluminense, ao Botafogo, ao Bangu, não pode ser feito. Não pode. Teria que ter manobra para fazer isso. Não pode. Tá? Ah, mas o Engenhão foi entregue. Sabe-se lá como. E a diferença, há uma diferença entre o Engenhão e o Maracanã, que no próximo vídeo a gente pode até falar. Tá? Agora, que não pode entregar o Maracanã ao Flamengo ou clube nenhum, não pode. Então não tem pressão certa. Para mim, dessa vez, é esperança, é utopia, não sei. Mas dessa vez é o Flamengo, é a diretoria do Flamengo partindo para a missão de começar a construir um estádio do Flamengo. Eu não aguentava mais. Tá? Vamos lá. O Flamengo não tem lugar no Rio de Janeiro. Tem lugar no Rio de Janeiro, sim. Tem lugar no Rio de Janeiro, porque as pessoas olham e procuram apenas terrenos que estão lá, vazios, que só tem o espaço. Negativo. Tá? Para várias construções grandes, e isso eu indico que vocês assistam o canal Mundo na Bola do Fabrício Kika, que ele fala sobre essas coisas lá. Tá? Para várias construções grandes, como shoppings, condomínios, incluindo estádio também, você pode ter a situação de trocar, de permutar, ou de comprar em losango, como ele explica lá no vídeo dele. Comprar um terreno, depois comprar o do lado, depois comprar o outro do lado, em sigilo, é claro, que se souberem vão subir o preço, e formar o espaço daquilo que você precisa para a construção do estádio. Então dá para fazer, isso aí dá para fazer. Tem locais que hoje funciona uma indústria e que você chega para negociar, você compra um outro local para alocar aquela indústria, isso acontece muito segundo o Fabrício, não é uma coisa inventada, tá? E coloca aquela indústria para lá e fica com o terreno que ela estava. Então tem várias formas de acontecer, várias formas. Outra coisa que dizem que é empecilho é que os governantes do Rio de Janeiro jamais dariam as autorizações, as liberações, as licenças para o Flamengo construir um estádio, porque o Flamengo construindo um estádio, o que seria do Maracanã? Né? Por um lado, faz sentido você pensar isso, eu também já pensei isso. Pô, a gente para e pensa, cara, não tem sentido o governador liberar para o Flamengo, o Flamengo construir um estádio de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, ou 50 que seja, e não usar mais o Maracanã. O cara não vai querer fazer isso. Vai ter cobrança dos outros políticos da cidade, todo mundo vai ficar em cima. Ok, é verdade. Porém, quantos milhões de torcedores somos mesmo? Fora os que estão do Rio de Janeiro, tem a galera off. E a internet? E o Twitter? E os tuitaços? E a pressão? E a não eleição de determinados políticos se resolverem comprar essa briga contra a torcida do Flamengo? E isso não conta? Vamos usar a nossa força, seja ela no estádio, seja ela na rede social, seja ela no YouTube, seja onde for. Vamos usar a nossa força para pressionar que os governantes liberem as coisas que tem que liberar para o Flamengo, porque a gente não está pedindo nada demais. A gente só está pedindo que sejam justos. Se o Flamengo conseguir mostrar que está tudo dentro dos conformes, não pode ser proibido por causa do Maracanã. O Maracanã, ó, que se lasque, pô, isso não é problema nosso. Eles não querem que o Flamengo resolva. Eles não querem que o Flamengo ajude a resolver. Eles querem que o Flamengo fique como é hoje, um escravo do Maracanã, tendo que gastar horrores para jogar lá, tendo que fazer rendas absurdas para poder ter lucro, tá? Tem que botar muita gente para poder ter lucro, e ainda tendo que dividir com os outros, pô. Eu fui fazer um passeio no Maracanã, eu falo toda hora aqui nas lives, fui fazer um passeio no Maracanã. Quando chega num lugar tem uma parte que você não pode ir. Por quê? Tá tudo cheio de escudo do Fluminense, jogadores do Fluminense. Que estádio do Flamengo é esse? Que você entra em uma parte dela você não pode andar, porque tá cheio de coisa do Fluminense, do rival. Não existe, gente. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu sei que há os saudosistas, há histórias e mais histórias no Maracanã, eu tenho as minhas. Hoje chegou uma lembrança para mim no meu Facebook do meu filho mais novo. Pô, não tinha nem um ano lá gritando com a torcida descalço no Maracanã, no setor norte. A gente tem história, mas as histórias são boas para se contar. Estão guardadas aqui e aqui. A gente tem que viver o presente e programar o futuro, e preparar o futuro e viver coisas novas. Vai dizer que vocês não gostariam de ter um estádio do Flamengo, aquela arquibancada em vermelho e preto, um CRF enorme no meio, ou então um urubu, né, as asas abertas bem no meio, para o cara entrar e olhar aquilo e falar, meu irmão, tá maluco, olha onde a gente tá, sabe? Isso aqui vai ser um caldeirão, um estádiozinho mesmo, de 5, 6 metros de distância, 6 metros que é o mínimo, da torcida pro campo, sabe? Formato de caldeirão. Estádio funcional, gente. Não é um estádio que você tem que fazer um estádio agora para gastar 1 bilhão, 2 bilhões, não. Faz um estádio igual o Peñarol fez. Para quem não conhece, procura ver o estádio do Peñarol. Funcional, simples, muito bom, atende muito. Claro que o Flamengo pode fazer coisas melhores. A nossa economia, comparada à economia lá do país do Peñarol, é outra. Mas também não dá para querer fazer aquilo que você foi fazendo no Bernabéu.
Não é a mesma coisa. Você pode pegar exemplos, você pode aprender, você pode tirar ideias, mas dá para construir um estádio para o Flamengo que não vai durar tanto tempo. Onde vai jogar até o estádio ficar pronto? No próprio Maracanã, mas sem a obrigação. No Engenhão, que se botar um dinheiro, hoje o dono do Botafogo não vai pensar com o coração, ele pensa com o bolso. Botou um dinheiro, vai usar o Engenhão. Raulino de Oliveira, jogar no Espírito Santo, jogar em Brasília. Ué, enquanto o estádio está sendo construído, você pode fazer tudo isso. O Flamengo tem esse poder, e seria bom até para agraciar a torcida off-Rio estando em outros lugares. Isso já aconteceu e o Flamengo ainda ficou em terceiro no campeonato, se eu não me engano, ou quarto, eu vou lembrar aqui, se eu não me engano foi 2017 ou 2016. O Flamengo jogou itinerante. Quando voltou ao Maracanã, que passou um períodozinho de turbulência no campeonato. Mas estava ganhando, estava tendo condições de disputar. Então, gente, claro que eu quero a opinião de vocês nos comentários, é muito importante a opinião de vocês, tá? Deixem aí a opinião de vocês, mas eu, Vitor Tavares, Vitão, do Urubus, não aguento mais o Flamengo não ter o seu estádio. Já passou da hora, mas já passou muito da hora. Quero saber a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários se tá na hora, se não tá, se é viável ou não é viável, por quê? Saudações!